Olá, meu nome é Cristina Vicente e a nossa aula de hoje é a aula número 13 do curso de Células e Tecidos e vai falar sobre o citoesqueleto. E quais são os objetivos de nossa aula? Nós vamos estudar os componentes do citoesqueleto, certo? Que são os microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, estudando sua organização, composição e função, certo? Nessas três figuras, que são três microscopias de fluorescência, nós estamos vendo a distribuição desses componentes no interior de uma célula. Na primeira fotografia, nós estamos olhando a distribuição dos filamentos de actina. Na segunda, a distribuição dos microtúbulos, onde eles partem do núcleo e vão para o citoplasma. E aqui, dos filamentos intermediários, que estão distribuídos ao longo de toda a célula. Nós temos que os componentes do citoesqueleto, eles são filamentos que foram agrupados de acordo com o seu tamanho. Esse tamanho, vai do menor para o maior, onde os microfilamentos têm de 6 a 8 nanômetros de diâmetro, 10 a menos 9 do metro, os filamentos intermediários 10 nanômetros e os microfilamentos, os microtúbulos 25 nanômetros de diâmetro. Vamos começar então com o menor filamento do citoesqueleto, que são os filamentos de actina ou microfilamentos. Os microfilamentos têm que tipo de função? Eles têm função estrutural, de movimentação celular, de adesão, contração celular e contração muscular, divisão celular e também na sustentação de estruturas especiais. E na aula de hoje nós vamos descrever essas funções. Certo? Falando dos microfilamentos. A proteína que compõe os microfilamentos é a proteína actina. Essa proteína pode ser encontrada no citoplasma das nossas células de duas formas. Na forma de uma actina globular, monomérica, que contém uma molécula de ATP, certo? Ou então na forma de fibra, que é chamada de actina F. Nessa actina F, as actinas globulares ligadas ao ATP se juntam para formar um filamento que vai ter a forma de dois colares de contas associados. Nós temos como são montados os filamentos de actina. Os filamentos de actina, eles são montados a partir dessas unidades monoméricas que formam um oligômero com 2 ou 3 moléculas de actina. E esses oligômeros, então, aumentam a velocidade de formação da fibra, com a adição de actinas globulares. O lado onde tem a maior velocidade de adição dessas fibras globulares é o lado chamado positivo da fibra. E quando essas actinas globulares se ligam à fibra, este ATP é quebrado em ADP e ocorre um afrouxamento dessa actina, levando, então, à saída das primeiras actinas que entram, formando, então, o lado chamado de negativo ou lado de retirada de actina. Nós temos que o que leva ao aumento da montagem da fibra de actina é a concentração de monômeros livres. Quanto maior a quantidade de actinas globulares livres, maior a formação estímulo da formação da fibra de actina. Certo? Mas, além disso, nós temos proteínas que auxiliam nessa montagem, como, por exemplo, a proteína ARP23. Essa proteína ajuda a formação desses oligômeros, formando o lado negativo da fibra e a partir de onde são adicionados as actinas globulares. Nós temos, então, um pequeno resumo sobre a montagem, falando que os filamentos de actina são formados a partir da actina globular, que é a actina G, que forma a fibra, e essa actina é ligada ao ATP, que a quebra do ATP auxilia na despolarização da fibra de actina e que é estimulada pela proteína ARP23. E nós temos também que essa montagem não depende só do tamanho da fibra, mas depende também pode depender também de proteínas que atuam em sua desmontagem, como, por exemplo, a gelsolina, que se liga à fibra e quebra ela em fragmentos menores, ou a cofilina, que se liga ao lado positivo, impedindo a adição de novas actinas globulares.
Mas os filamentos de actina, eles não têm função sozinhos ou desorganizados dentro do citoesqueleto das nossas células. Ele pode estar organizado em forma de rede ou em forma de feixe. E como eles são organizados dessa forma? Com o auxílio de proteínas organizadoras, que são as fimbrinas, as alfa-actininas e a filamina, que nós vamos dar uma olhada como elas funcionam. No caso das filaminas, elas vão se associar aos filamentos de actina em forma de rede, organizando ou mantendo essas proteínas estruturadas. Nós temos também os filamentos de actina, que são chamados de feixes contráteis, em forma de feixes. Nós temos elas paralelas, que podem estar mais separadas ou mais juntinhas. Quando elas estão mais separadas, são unidas pela proteína alfa-actinina e formam os chamados feixes contráteis. Esses feixes contráteis, eles são mais distantes e permitem a interação da proteína miosina, que vai produzir a movimentação desses filamentos um em relação ao outro. Nós temos os feixes de sustentação, onde as fibras de actina estão mais próximas umas às outras e normalmente mantêm estruturas na posição original, como, por exemplo, as microvilosidades e filipódios que a gente vai ver agora. As microvilosidades, elas são expansões da membrana plasmática que têm feixes de actina ligados com fimbrina. Aqui nós temos duas microscopias eletrônicas, uma de varredura mostrando a face interna, circundada por membrana plasmática, e uma de transmissão mostrando os feixes de actina paralelos dentro dessa estrutura. E como esses microfilamentos em rede e em feixes são associados à membrana? Ou são associados à célula. Aqui nós temos que os feixes, ou as proteínas em rede, elas ficam na região próxima à membrana plasmática, auxiliando na manutenção ou na expansão da membrana plasmática e na sustentação dessa membrana. E nós temos também que as fibras de estresse, que são aquelas mais distantes, ficam no interior da célula e estão relacionadas à contração celular. Nós temos que a membrana das nossas células, ela pode produzir expansões, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e essas expansões, por exemplo, em forma de dedos, como os filipódios, elas estão sustentadas por redes estruturais, onde os feixes de actina estão muito próximos uns aos outros. Aqui nós temos uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando os lamelipódios e os filipódios. Eu falei para vocês da miosina. A miosina, ela é a proteína motora dos filamentos de actina. A miosina, na verdade, é uma família de proteínas que tem duas características. Elas têm uma cabeça motora, que se liga ao ATP e pode mudar de forma de acordo com essa ligação, e possui também uma região filamentosa que interage ou com a membrana plasmática ou com vesículas, onde ela pode levar essa vesícula ao longo dos microfilamentos. Se conhecem cerca de 17 tipos de miosinas, mas uma das mais conhecidas é a miosina do tipo 2. A miosina do tipo 2 é a miosina da contração muscular. E essa miosina, ela tem uma cauda fibrosa e duas cabeças globulares que interagem com o ATP. Nós temos, então, que no nosso músculo, essas miosinas se unem, formando uma fibra de miosina que tem cerca de 300 unidades da miosina monomérica. E como essa miosina e a actina interagem para o processo de contração muscular? No processo de contração muscular, essas miosinas e actinas se encontram em forma paralela e no músculo formando uma estrutura que é chamada de sarcômero. O sarcômero é a unidade de contração muscular e tem essa característica, as actinas aqui e as miosinas no meio. E quando você tem o estímulo para a contração muscular, as cabeças de miosina interagem com a actina, fazendo com que o músculo se retraia. Como é que, então, os filamentos de actina interagem com a miosina na contração muscular? Os filamentos de actina no sarcômero, eles estão envolvidos por duas proteínas, a tropomiosina e a troponina.
E nós temos que essa proteína, ela impede que a miosina, a tropomiosina, impede que a miosina se ligue aos filamentos de actina. Quando existe o estímulo para a contração muscular, os níveis de cálcio intracelulares aumentam, o cálcio interage com a troponina e modifica a posição da tropomiosina, permitindo então a ligação. Nesse processo, você tem que a miosina interage com a actina, o ATP interage com a cabeça de miosina, que muda de conformação e se liga mais à frente, quebrando o ATP em ADP. E nesse processo, a cabeça de miosina se liga com a ATP de novo e puxa a fibra de ATP, encolhendo o sarcômero. Agora então, que a gente falou um pouquinho dos microfilamentos, vamos falar sobre os microtúbulos. A gente falou das menores proteínas do citoesqueleto, vamos falar das maiores, que têm 25 nanômetros de diâmetro. Por que nós vamos falar dessas duas juntas? Porque elas têm características de montagem e desmontagem e funções nas nossas células que podem ser comparadas. Quais são as principais funções do microtúbulo? Organização da polaridade celular, isso é, determinar a região apical, basal e lateral das células. Tem papel na divisão celular super importante, formando durante a divisão o fuso mitótico, tá? Que auxilia na separação. A movimentação de organelas ao longo dessa estrutura, com a ação das proteínas dineínas e cinesinas. E de que são formados os microtúbulos? Enquanto os microfilamentos são formados de actina, os microtúbulos são formados da proteína do túbulo, a tubulina. A tubulina é um dímero formado por alfa e beta-tubulina, que contém o GTP, a guanidina trifosfato ligada a ela. E como ele é formado? Na verdade, um microtúbulo ele tem a estrutura original a partir de 13 tubulinas, certo? E essas 13 tubulinas, cada uma delas sai um protofilamento. E as tubulinas globulares vão sendo adicionadas a esse microtúbulo, certo? Formando um túbulo completo. Aqui nós temos uma microscopia de transmissão, mostrando as 13 tubulinas, e aqui nós temos uma microscopia de varredura, mostrando a estrutura externa dessa tubulina. Então, como é que a tubulina se liga à fibra? A tubulina livre ligada ao GTP, ela vai se associar e, com o tempo, esse GTP vai ser hidrolisado em GDP, guanidina difosfato, tendo um afrouxamento dele na fibra. Ele vai sair, esse GDP pode ser transformado em GTP novamente e aí ser recolocado na fibra. Nós temos, então, que enquanto a gente viu que os filamentos de actina, eles formam em qualquer lugar dentro do citoplasma das nossas células, os microtúbulos, eles têm um lugar específico para sua montagem. Esse lugar é chamado de centrosomo ou centro organizador dos microtúbulos e fica próximo ao núcleo das nossas células. E de que é feito esse centrosomo? O centrosomo, aqui nós temos uma microscopia eletrônica mostrando, ele é composto, eu vou mostrar aqui colorizada, o centrosomo ele é composto por um par de centríolos que estão dispostos perpendicularmente, uma região que contém proteínas que é chamada região pericentriolar e uma série de microtúbulos em formação que podem ser chamados diásteres. Como os microtúbulos se formam a partir do centrosomo, essa região é considerada a região negativa, onde começaram a ser adicionados. E a região mais distante do centrosomo é chamada de região positiva do microtúbulo. Tá? Aqui mostrando um esquema, a região negativa e a região positiva. Eu falei para vocês que os microtúbulos, que o centrosomo contém os microtúbulos, que são os centríolos. Os centríolos, eles são uma estrutura que contém 9 tríades de microtúbulos que são unidos entre si e que, no caso dos centrosomos, estão perpendicularmente organizados. Tá? E quais são as estruturas que podem ser formadas a partir de microtúbulos? Essas estruturas podem ser o fuso mitótico. O fuso mitótico, a gente tem aqui uma microscopia de fluorescência mostrando
2 centrossomos e o DNA associado a ele. Durante a mitose, o que acontece é que os centrossomos se duplicam, migram para o polo do fuso mitótico, certo? E formam esse fuso. Os cromossomos se ligam a eles, são direcionados ao centro da célula e, no fim desse processo, são direcionados para cada polo celular, permitindo a divisão deles homogênea na mitose. Nós temos que são formados nas nossas células também os cílios e flagelos. Enquanto o fuso mitótico é formado e desmontado rapidamente, os cílios e flagelos são permanentes. São formados por 9 duplas de microtúbulos periféricos, uma dupla central. Esses microtúbulos periféricos compartilham 3 protofilamentos, isso significa que um tem 13 e o outro tem 10. E eles possuem 2 braços de proteínas motoras que são chamadas dineínas, que vão deslocar esses microtúbulos em relação um ao outro, provocando o batimento ciliar e flagelar. A grande diferença entre o flagelo e o cílio é que o cílio existe em muito maior quantidade nas nossas células e ele é mais curto, e o flagelo ele é longo e existe em uma forma geral em menor proporção. E nós tínhamos falado das proteínas motoras. As proteínas motoras do microtúbulo são a adeneína e a cinesina. A adeneína que leva moléculas do lado positivo para o negativo, isso é, da membrana plasmática para o núcleo, e a cinesina que leva do lado negativo para o positivo, isto é, do núcleo para a membrana plasmática. Como nós vemos aqui, o centro organizador dos microtúbulos, do positivo para o negativo e do negativo para o positivo. Falando agora dos filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles são totalmente diferentes dos microtúbulos e dos filamentos de actina. E eles têm a sua principal função estrutural, manutenção de forma da célula. E eles permitem com que a célula possa passar ou possa resistir a estresse mecânico. E foram localizados também no interior do núcleo. Enquanto os microtúbulos e os filamentos de actina são formados de uma proteína globular, você tem que os filamentos intermediários são formados por associações de proteínas fibrosas. E como se dá essa associação? Um monômero forma um dímero forma um tetrâmero forma um octâmero e 8 octâmeros formam a fibra que tem 10 nanômetros de diâmetro, certo? E enquanto nós vimos que os microtúbulos eles são formados por tubulina e os filamentos de actina são formados de actina, nós temos que os filamentos intermediários podem ser formados de diferentes tipos de diferentes tipos proteicos que vão depender da origem embrionária do tecido que nós estamos falando. Aqui nós temos exemplos dessas proteínas, como do tipo vimentina, a vimentina, a desmina, a proteína ácida fibrilar da glia e a periferina, que existem em células de origem mesenquimal, como músculos, células gliais, neurônios. E nós temos as proteínas nucleares, que são as laminas A, B e C, que vão formar a lâmina nuclear, como vocês viram no núcleo, que vai dar forma e estrutura ao núcleo. E nós temos as epiteliais, que são algumas das mais conhecidas, como a queratina ácida e a queratina básica, que estão nas células epiteliais e, além disso, podem formar estruturas como unhas, pelos, cabelos e em animais, chifres, cascos, etc. E nós temos as axonais, que vão estar nos axônios dos neurônios e que são formadas pelos neurofilamentos. Nós temos aqui uma microscopia de fluorescência mostrando a distribuição do filamento de queratina dentro das células epiteliais. E no próximo slide, nós temos os filamentos intermediários, como os neurofilamentos, os filamentos da glia, microscopia eletrônica, e temos aqui um corte transversal do axônio do neurônio, mostrando os microtúbulos, que vão servir para distribuição de vesículas ao longo do corpo celular para a sinapse, e você tem também
os filamentos intermediários, que como os axônios dos neurônios, eles possuem um tamanho muito grande, precisam dessa estrutura para se sustentar. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre os filamentos do citoesqueleto e comentamos que esses filamentos eles são importantes para a manutenção da forma da célula, sua estrutura e da movimentação celular. Obrigada, e era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje.